Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos os versículos 25 até o 33, que está escrito assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Amados, veja que interessante isso daqui, né? Jesus, tá uma multidão acompanhando Jesus, ele olha para aquela multidão e diz assim: Olha, se alguém quiser vir após mim, ele não pode amar pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs, a própria vida mais do que a mim. Não tem como essa pessoa ser o meu discípulo se o coração dela estiver em qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Aqui falando sobre pessoas mesmo. Ama pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã ou a própria vida. Não tem como ser meu discípulo se o coração dessa pessoa não estiver em mim, mas estiver em outra pessoa. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Aí Jesus faz duas declarações, duas comparações a respeito do discipulado. Ele fala que alguém que vai construir uma torre, primeiro não precisa se assentar e calcular o valor que precisa, o dinheiro que precisa para construir essa torre antes de começar a construir. Ele vai primeiro se assentar, vai calcular e vai ver se ele tem condições de construir, porque senão ele vai começar a construção, vai parar pela metade e vai ser envergonhado, porque não conseguiu concluir. Do mesmo jeito, um rei, se for para uma guerra, lembrando, amados, que Jesus falava na linguagem deles, né, daquela época. Então, um rei vai para a guerra, o que ele vai fazer? Hoje nós não temos mais reis, mas temos os países aí, temos visto muitas guerras, né? Um país para ir para guerra com outro país, ele vai precisar ver se ele vai conseguir vencer. Senão ele vai ser o quê? Vai ser envergonhado no final. Aí Jesus conclui dizendo assim no versículo 33, da mesma forma, ou seja, do mesmo jeito que essa pessoa que foi construir a torre precisa se assentar e calcular se tem condições, e esse rei que vai para a guerra precisa calcular, ver se tem condições de ganhar a guerra, do mesmo jeito, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amados, para nós sermos discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos o quê? Nos render ao estilo, à forma de vida de Jesus. E como que Deus age? Né? A forma de vida de Jesus, de Deus, porque Jesus é Deus. Então, como que Deus age, amados? Aqui ele deixa claro nessas duas comparações que ele faz. Deus é um Deus processual. O que significa isso? Deus age por meio de processos, de reflexões, de cálculos, vamos colocar assim, para ver se de fato temos condições de viver aquilo para o qual nós fomos destinados. Todos nós, como cristãos,
eu creio, né, que todo cristão ele se pergunta qual que é o propósito da minha existência? Por que que eu existo? Né? Qual que é o meu chamado? E muitos nunca conseguem descobrir porque não conseguem entender a forma de atuação de Deus. Mas para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos entender essa forma de atuação dele. E ele age demais através dos processos em nossa vida. Em toda a Bíblia nós vemos isso. Sabe, talvez Deus te chamou para algo bem específico. Como discípulo dele, você foi chamado para algo bem específico. E se você não abrir mão de tudo, olha o que Jesus falou, renunciar a tudo que possui, para se render ao processo que ele tem para sua vida, você nunca vai viver o que ele planejou para você viver. Vai se sentir sempre humilhado, envergonhado. Por quê? Porque não se sujeita ao processo de Deus. Por que Jesus fez essas duas comparações? Para nos mostrar que o modelo de Deus é um outro modelo. Nós podemos pegar, por exemplo, a vida de Davi. Davi, ele foi ungido rei e ele assumiu como rei pelo menos 14, 15 anos depois. Ele precisou passar por um processo. Ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus como rei de Israel, mas ele não foi na força do braço dele dizendo: ei, o trono é meu, Saul, sai daí porque Deus já me ungiu. Não! Ele esperou o processo de Deus na vida dele até que ele assumiu o reino. E amados, quantos de nós temos promessas extraordinárias como discípulos de Jesus e não vivemos porque não nos submetemos ao processo. E por que não nos submetemos ao processo? Porque não queremos renunciar a tudo que possuímos. Isso aqui não está falando simplesmente de dinheiro, amados, de valores materiais. Veja que quando Jesus vai falar sobre se alguém vem a mim e não renuncia, ele fala assim, ó, se alguém vem a mim e ama, ele coloca pessoas. Ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, essa pessoa não pode ser meu discípulo, essa pessoa não pode viver o meu plano para ela. Por quê? Porque o coração dela não está em mim, o coração dela está em outra pessoa. Amados, isso é sério. Quantas vezes nós colocamos o nosso coração no nosso cônjuge, nós colocamos o cônjuge mais importante do que Deus. Colocamos os pais, o pai ou a mãe, mais importantes do que Deus. Isso significa opinião, por exemplo, quando valorizamos mais a opinião dos pais do que a opinião de Deus. Quantas vezes Deus pede algo para um filho seu que vai contra a vontade dos pais para aquela pessoa, ou o cônjuge não concorda, e estou falando aqui fundamentado na palavra, amados. Coisas que precisamos nos render a Deus, temos a palavra de Deus escrita, que nos dá o fundamento, que nos dá a direção, e temos o Espírito Santo habitando em nós. E quantas vezes nos rejeitamos a seguir o que Deus está nos direcionando a seguir, porque colocamos a opinião das pessoas numa posição maior do que a palavra de Deus, do que a verdade de Deus, do que a direção de Deus. Se nós vivermos assim, Jesus disse que nós não podemos ser discípulos dele. Eu não sei vocês, mas eu quero ser discípula de Cristo. Quero viver como discípula de Cristo Jesus. Quero colocar Jesus sempre à frente de qualquer coisa na minha vida. Mas porque quando nós abrimos mão de tudo e colocamos Deus à frente de todas as coisas, a verdade de Deus é mais importante do que qualquer coisa, a direção de Deus é mais importante do que qualquer coisa, aí sim nós teremos uma caminhada de sucesso dentro da trajetória que Deus planejou para nós. Por que muitos cristãos vivem frustrados? Porque colocam a sua própria opinião, ou seja, amam mais a si mesmos do que a Deus, ou então colocam a opinião de outras pessoas
amam mais as outras pessoas do que a verdade de Deus, colocam talvez algumas coisas à frente da verdade de Deus, numa posição de maior valor do que a palavra de Deus, e aí esses crentes, esses cristãos vivem frustrados, decepcionados, envergonhados, porque não se sujeitam ao processo de Deus, não se sujeitam à forma de atuação de Deus, não se sentam para calcular, ou seja, para planejar a sua própria vida. Como que um cristão senta para planejar a sua própria vida, a sua própria caminhada? Não é simplesmente fazendo planos naturais, não, amados. É orando, é buscando a Deus, é tentando entender de Deus aquilo que Ele tem para nós. Senhor, eu fiz muitos planos, eu faço muitos planos, esses são os meus planos, mas eu quero conhecer os seus. Eu quero me alinhar com os seus projetos para minha vida. Eu não quero simplesmente os meus planos, eu quero os seus. Então, quando Jesus dá esse exemplo aqui, e ele diz que do mesmo jeito que aquele homem para construir aquela torre teve que sentar e calcular, aquele rei para ir para a guerra teve que sentar e pensar primeiro se ele poderia vencer aquele outro rei. Toda essa comparação que Jesus está falando aqui sobre sentar, refletir, pensar, amados, é a nossa sujeição ao processo de Deus. Como que nós fazemos isso? Ouvindo a Deus, se relacionando com Deus, tendo tempo com Deus. Quantos cristãos vão tentando as coisas por si mesmos? Eu vou tentar um negócio aqui, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, eu vou tentar esse relacionamento aqui. Sabe, vão na força do braço, vão fazendo. Daí tem vários relacionamentos e nenhum deles dá certo. Por quê? Porque foram tentando na força do braço. Fazem vários negócios e nenhum deles dá certo porque vão tentando na força do braço. Ou seja, não se assentam para refletir. E o que significa isso para nós como filhos de Deus? Se assentar para ter comunhão com Deus, para ouvir de Deus, para entender de Deus o que Ele tem para as nossas vidas. Amados, que eu e você nós possamos entender essa forma de atuação. Já imaginou se Davi, como eu mencionei antes, tivesse, quando ele foi, no dia em que ele foi ungido para ser rei, ele tivesse usurpado aquilo ali, falado, pronto, agora eu sou o escolhido de Deus e eu vou assumir o trono, e acabou, e vai ser na força do meu braço. Amados, nunca teria dado certo, nunca. Mas porque ele se sujeitou ao processo de Deus, sabendo que havia sido escolhido por Deus, sabendo que havia sido ungido por Deus, ele esperou o tempo de Deus e a forma de atuação de Deus. Ou seja, ele se sujeitou ao processo, ele se sujeitou ao tempo de parar, de refletir, de sentar, de ouvir de Deus, de esperar em Deus. Nós precisamos aprender a viver como discípulos de Cristo Jesus. E veja que Jesus deixou bem claro que se nós não nos sujeitarmos a esse modelo de vida, não tem nem como nós sermos discípulos dele. Por quê? Porque vamos fazer tudo na força do nosso braço, do nosso jeito, na nossa vontade. Quantas pessoas fazendo isso e se frustrando? Quantas pessoas namoram um atrás do outro e se frustram? Um atrás do outro eu falo, mas mulheres namorando homens, homens namorando mulheres, cristãos, aqui tô falando de cristãos, tá, amados? Que se dizem cristãos, que querem ser discípulos de Cristo, mas não querem ouvir de Deus, não querem o tempo do planejar, não esperam esse tempo. Querem simplesmente fazer, vão fazendo do seu jeito, da sua maneira. Quantos se envolvem em negócios que lá na frente só vai ser frustração, decepção, perda. Por quê? Porque não para ouvir de Deus, não para abrir mão da sua própria vontade, da sua própria ideia, do seu próprio conceito para ouvir a ideia de Deus, a verdade de Deus, o conceito de Deus. E aí as pessoas estão se decepcionando, se frustrando, se sentindo humilhadas, envergonhadas. Por quê? Porque estão vivendo na força do seu próprio braço. Amados, que eu e você
nós possamos nos sujeitar à forma de atuação de Deus, ao processo de Deus, ao tempo de Deus. Sabe, amados, às vezes Deus nos coloca num momento da vida, vou dar exemplos aqui, num momento da vida em que a gente está mais quieto, mais, vou colocar aqui, não solitário, mas num momento de mais solitude, ouvindo de Deus. E às vezes as pessoas de fora não entendem isso, mas nós entendemos que faz parte do nosso processo de amadurecimento. E aí as pessoas de fora começam a falar, muitas vezes pessoas da família, ah, você não sai, ah, você é isso, você é aquilo, começam a encher a cabeça. E quantos cristãos, por não suportarem a opinião contrária dos outros, cedem à opinião dos outros, ao invés de ceder à vontade de Deus? Sabe, amados, nós precisamos perseverar na verdade de Deus para nós. Precisamos ser mais firmes. É isso que Jesus está falando aqui, nos ensinando aqui. Para caminhar com Ele, para ser discípulo dele, nós precisamos aprender a renunciar a tudo o que nós possuímos. Isso não fala de bens materiais, ah, eu preciso dar tudo o que eu tenho. Não é isso que Jesus está falando aqui, amados. O que ele está falando aqui é: pare de considerar a opinião das pessoas, dar mais valor para a opinião das pessoas do que para a verdade de Deus. Por isso que ali, como eu mencionei antes, ele fala que nós não podemos segui-lo se nós amamos outras pessoas mais do que a ele ou amamos a nossa própria vida mais do que a ele. É impossível. Para nós sermos discípulos de Cristo, isso significa termos uma caminhada cristã de sucesso não segundo o sucesso humano, amados. Caminhada cristã de sucesso é completar a carreira que nos foi proposta. Aquilo que Deus colocou à nossa frente, nós completarmos essa carreira, assim como o apóstolo Paulo declarou, eu completei a minha carreira, ele precisou se posicionar assim, como não amando mais a própria vida dele do que a Cristo Jesus, tanto que ele mesmo diz, eu, se fosse na minha carne, eu poderia me gloriar, porque eu sou judeu, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, sou fariseu, eu poderia me vangloriar em mim mesmo, mas eu decidi que eu considero tudo isso perda, eu considero tudo isso nada, eu considero isso esterco, porque eu quero ganhar o conhecimento de Cristo, eu me rendo para ser discípulo de Cristo. Ah, amados, que eu e você nós tenhamos esse posicionamento. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Um posicionamento de nós sermos firmes na vontade e na verdade de Deus, sem cedermos às opiniões. Não estou falando que nós não devemos ouvir conselhos de pessoas sábias, amados. Estou falando aqui de opiniões que nós sabemos que vêm para nós, que são opiniões contrárias à vontade de Deus para nós, e muitas vezes nós cedemos por medo, por receio, por sermos impulsivos. Estou falando sobre isso, sobre opiniões que quando nós paramos para refletir, nós olhamos, ei, mas esse conselho aqui, essa opinião aqui não é a verdade de Deus para mim, não é a vontade de Deus para mim. Não, opa, então eu não vou seguir. Então eu não vou obedecer. Ainda que seja a opinião de uma pessoa importante para nós, como um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã. É isso que Jesus está falando aqui. Ainda que seja a opinião de pessoas que nós amamos incondicionalmente. Mas se essas opiniões elas são contrárias à vontade e à verdade de Deus, nós precisamos ter a ousadia de nos posicionarmos e nos sujeitarmos ao processo de Deus, à forma de atuação de Deus. Hoje em dia, amados, nós vivemos num tempo em que as pessoas têm opinião para tudo. Então, às vezes, elas não sabem o processo que nós estamos vivendo. Elas não sabem o que Deus está lidando conosco, nos aperfeiçoando, e elas vêm e querem nos dar opiniões, dizendo, não, você deveria fazer assim, você deveria agir assim, você deveria fazer isso, porque hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, né? Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus, o que significa renunciar a tudo que nós temos, a todas as opiniões, até mesmo a nossa própria vontade. Porque às vezes nós temos que lutar com a nossa própria vontade, a nossa carne quer ir lá e quer fazer do nosso jeito.
antecipando as coisas no ímpeto. Ah, eu vou fazer e vai dar certo. Ei, daí a gente precisa o quê? Parar, refletir, pensar, se relacionar com Deus e deixar Deus agir no tempo dele, na forma dele, no processo. Precisamos nos sujeitar ao processo de Deus, que isso significa o quê? Abandonar, né? Deixar para trás a nossa própria vontade, quando eu falo a nossa própria, é a vontade da carne, e deixar para trás as opiniões que não estão alinhadas com a vontade de Deus para nós. Precisamos deixar tudo isso para trás e perseverarmos na vontade de Deus. Precisamos renunciar tudo isso e perseverarmos na vontade de Deus, nos sujeitando à forma e ao tempo de atuação do nosso Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, de fato, nós queremos viver como seus discípulos. Nós queremos que a nossa vida, sabe, queremos chegar ao final da nossa vida e dizer: eu completei a carreira. Eu fiz aquilo que me foi proposto a fazer. Ah, Pai, para isso nós precisamos aprender a nos sujeitar ao seu processo, à forma de atuação, ao tempo de atuação do Senhor. Precisamos aprender a valorizar mais a sua verdade, a sua vontade, do que todas as opiniões, até mesmo a nossa própria opinião. Precisamos valorizar mais a sua voz, a sua direção. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda nisso, nós nos rendemos a Ti. O nosso coração está inclinado para o Senhor, em nome de Jesus, e nós queremos viver assim, e precisamos que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa mente, o nosso coração firmados e fixados no Senhor, renunciando todas as outras vozes, as outras opiniões, os outros conselhos que não estão alinhados com a sua vontade para nós. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.